hoje, a partir de hoje, nós vamos trilhar um caminho para que esse recomeço seja um recomeço proveitoso, abençoado, frutífero. E nós vamos fazer uma leitura até certo ponto longa para um culto. Nós vamos em 2 Reis 22 e 23. Nós vamos ler sobre o reinado de Josias. Extrair de lá aquilo que nós precisamos para uma restauração, para um recomeço, para um reposicionamento. Ali estão princípios essenciais para que nós terminemos esse mês louvando ao Senhor, porque estamos de pé e retomando a nossa caminhada. Não vamos perder mais tempo e vamos para a leitura de 2 Reis 22. 2 Reis 22. E vamos tratar do nosso primeiro passo em direção a um recomeço vitorioso. A partir do versículo 1 diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, os carpinteiros, os edificadores e os pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibô, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquvá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz
a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles o rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e todo o coração e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos, que estava defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel e o altar que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara ao homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocar o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém.
Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que vinham na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhes fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor, na sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído com ele contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido. No primeiro encontro de Megido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Longo, mas esclarecedora essa passagem. Nós vamos lá em 1 Reis, só para a gente... 1 Reis 13, para a gente ler a profecia sobre tudo quanto nós relatamos e nós compartilhamos aqui. 1 Reis 13, verso 2. 1 Reis 13, verso 2. Cerca de 300 anos antes. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Voltando ao domingo passado, Deus não muda. Aquilo que a boca do Senhor proferir, Ele irá cumprir. Nenhuma palavra voltará vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Nada volta atrás da parte de Deus. Nada. Ele liberou essa palavra sobre Jeroboão e cumpriu. Cerca de 300 anos depois, se levantou um homem para cumprir a palavra de Deus. Vimos aqui que uma criança de 8 anos de idade, logicamente, com seus tutores, com seus assistentes, com pessoas mais maduras, nós lemos aqui Acã, Ilquias, Safã, homens justos que orbitavam em torno do rei, criança. Não existia Bíblia. Eles foram fazer uma limpeza, um reparo no templo, e de repente encontraram a lei do Senhor. Anos a fio,
Ele faz a Páscoa nunca, desde o tempo dos juízes. Não tinha Bíblia, não tinha referência, não tinha como fazer Páscoa. Profanação do templo, a casa do Senhor, prostituição cultural, ídolos, imagens, a Baal, a Astarote, altar à vontade, para se queimar incenso. Sabe por quê? Não tinha palavra. Ignoraram a palavra, ao ponto de descobrirem debaixo dos entulhos a lei do Senhor. Hoje, a gente tem como reproduzir várias cópias. Naquele tempo o papel não era simples, não era fácil. As pessoas não tinham sua Bíblia em casa. A primeira Bíblia, a segunda Bíblia, a Bíblia de uma versão, a Bíblia de outra tradução, a Bíblia que eu cansei dela, já risquei demais. Eu tenho uma Bíblia de estudo. Naquele tempo, papel era difícil. Então, se aqueles que eram os responsáveis pelo culto, pelo ensino, ignoraram a lei, ignoraram o Senhor, ignoraram a palavra, ao ponto de perdê-la dentro da igreja. Eles perderam a Bíblia, a única que tinha, penso eu. Eles perderam dentro da igreja, por conta da bagunça, da idolatria, da rebeldia, do culto aos planetas, ao sol, à lua, aos astros, do culto a Baal, a Astarote, a Milcom, a Moloque. Perderam a palavra. Então a primeira coisa que é preciso que a gente compreenda, para que nós possamos estabelecer o recomeço, é nos voltarmos para a palavra. É a primeira coisa que tem que ser feita. Sei que aqui a sequência não foi exatamente essa. As reformas vieram primeiro, depois veio a reforma do templo, depois veio o encontro com a palavra, depois veio a renovação da aliança, o arrependimento, a aliança e a celebração da Páscoa. Mas eu vou começar pela palavra. Todo recomeço, todo reposicionamento requer de nós nos voltarmos para a palavra. Nós temos que voltar para o prumo. Nós precisamos nos voltar para a régua. Nós precisamos nos voltar para a Escritura. Podemos bater cabeça por tempo que for, mas nós só vamos ser resgatados, nós só vamos retomar o caminho, nós só vamos nos reposicionar, nos realinhar, quando nós tivermos um encontro com a palavra. Verdade, pura, provada. Esse rei, com 8 anos de idade, assumiu porque o seu pai foi assassinado pelos seus próprios servos. E o povo matou os que mataram o pai dele, que era Amon. Mas Amon era filho de Manassés. Manassés sacrificou o filho num altar. Manassés fez tudo que era mal diante do Senhor. Amon seguiu os mesmos passos. E Josias, aos 16 anos, passou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Primeiro sinal para nós: não importa o seu passado, viu? Não importa o seu passado. Isso não é justificativa para que as coisas sejam perpetuadas. Se você tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida, se acerte com ela. E todo esse passado vai ser apagado, pelo menos os seus efeitos na sua vida. Primeiro passo: volte-se para a palavra.
Segundo passo, arrependimento e renovação da aliança, reafirmação da aliança. Terceiro passo, ação, queimar as pontes com o passado, desfazer tudo, igual o dente cariado. O médico vai lá, mete aquela maquininha lá, que eu adoro, aquele barulhinho lá, eu ouço já da recepção. Se vacilar, eu vazo de lá. O que é que ele faz? Ele vai tirando tudo que não presta, para deixar só o marfim. Ninguém é elefante não, mas deixar só o dente puro, para ser reparado. Tudo que foi errado, construído, estabelecido, de forma equivocada, tem que ser queimado, para que essa retomada se dê de forma frutífera e proveitosa. Primeiro eu me volto para a palavra, e a palavra me confronta, a palavra me exorta. A palavra é como um espelho que diante dos meus olhos, eu penso assim, nunca olhei no espelho, parei de me olhar no espelho, penso que sou boa coisa, né? Eu sou arrasador, sou bonito, sou isso, sou aquilo. Aí alguém põe um espelho na minha cara, eu começo a ver algumas rugas, né? Alguns pontos defeituosos. Essa é a palavra de Deus. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está, é aquele que se imagina em pé, cuide para que não caia. E quem faz isso é a palavra de Deus. Ela vem para que cale toda a boca. Então, ao nos voltarmos para a palavra, nós identificamos tudo que está errado. O quão distante estamos da régua, do caminho, do prumo. O quão desviados de Deus nós estamos. O quão fora do propósito de Deus nós estamos. Portanto, a palavra é fundamental para todo e qualquer recomeço. E é ela que o Senhor vai usar. O Senhor usa a palavra. A palavra é o idioma, é o único idioma que o Senhor conhece. A Escritura é o único idioma que o Espírito Santo consegue traduzir. Ele só usa a palavra. Esse jovem encontraram a Bíblia dentro da igreja, encontraram a lei dentro do templo, e ele se humilhou diante de Deus, se rasgou diante daqueles que trouxeram a notícia, e buscou revelação da palavra. Não é apenas ter a palavra, não é apenas ler a palavra, é buscar entendimento da palavra, é buscar iluminação da palavra, com o autor da palavra. Muitos de nós temos a Bíblia em casa, muitos com ela aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas e o conhecimento da palavra, e a sabedoria da palavra, e a revelação da palavra, e a direção daquele que é o autor da palavra? Josias se voltou e buscou direção. Ele sabia que as palavras eram boas, ele sabia que aquilo que estava ali despertou, olhando para o seu passado e o passado da sua nação, despertou a ira de Deus. Ele diz, ele está furioso, só que eu preciso de entendimento. E Deus não deixou de cumprir a sua palavra, mas aquele que voltou o seu coração para se humilhar, o Senhor lhe deu paz, o Senhor lhe reconheceu, o Senhor trouxe provisão, porque ele teve um encontro com a palavra de Deus. Falamos na semana passada que a ignorância atrai a atenção de Deus. Deus sabe quando nós estamos fazendo por pura ignorância, e Deus vem e socorre. Deus intervém também quando nós estamos fazendo com autoconfiança, com soberba. Ele vem para rasgar o projeto, ele vem para desfazer todos os nossos planos, para nos frustrar. Então Deus não vai permitir que os seus planos sejam concretizados. Ele não abre mão, e os planos dele e para nós não vão mudar.
Mas nós precisamos ter esse encontro com a palavra. Não podemos negligenciar a palavra. E em cima da história do reinado de Josias, nós vamos trabalhar até o último domingo desse mês. Nós vamos falar hoje sobre a palavra. Por que a palavra? Quais os benefícios da palavra para nós? Primeiro, para não pecarmos contra Deus. Salmo 119, versículo 11 diz o quê? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Porque a palavra é a vontade de Deus. Se eu desconheço a palavra, dificilmente eu vou agradar o Deus da palavra. Primeira coisa, primeiro benefício: conhecer a palavra, conhecer a lei, conhecer os mandamentos de Deus, conhecer a vontade de Deus, é para que nós não pequemos contra Deus. Guardar a palavra é mais do que ouvir, é mais do que saber, é mais do que acreditar, é praticar a palavra. Jesus diz lá em João 14, versículo 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar a Deus vai além de um discurso. Amar a Deus vai além de uma coreografia. Amar a Deus é praticar a palavra de Deus. Este, diz o Senhor, é o que me ama. Para não pecarmos contra Deus. No texto, nós vimos também que Josias, ao ter conhecimento da palavra, buscou direção. Não basta ler, não basta ouvir, não basta memorizar. É preciso buscar direção do autor da palavra. Josias buscou direção. O próprio Salmo 119, versículo 105. O que é que ele diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus, o benefício para nós é direção. Direção. Sem a palavra, nós vimos a bagunça que Judá estava enfrentando. O caos se instalou no reino. Pessoas levando seus filhos para queimar sobre o altar a Moloque. Presentes, utensílios, imagens para Baal dentro do templo. Altares a outros deuses dentro da casa que o Senhor disse que seria a casa que levaria o seu nome. Sem referência, sem direção, sem palavra. Caos espiritual. Purificação. A palavra de Deus nos purifica. Ela é remédio. Ela nos lava, ela nos limpa. E vou ler um texto que está no livro de John Stott, Eu Creio na Pregação. Uma frase de um dos pais da igreja do século IV. E ele faz uma definição da Escritura perfeita. Diz assim: um único meio e um único modo de cura nos foi dado. E este é o ensino da palavra.
Esse é o melhor dos instrumentos. Esse é a melhor dieta e clima. Esse serve no lugar dos remédios, serve no lugar da cauterização e da cirurgia. Que haja necessidade de cortar, quer de amputar, esse único método deve ser usado. E sem ele, nada mais surtirá efeito. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus nos purifica. E Josias, ao olhar em volta, viu a contaminação do reino. E passou a purificar o reino, seguindo os termos da palavra de Deus. João 15:3, o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer recomeçar, quer se reposicionar, voltemos para a palavra. Voltemos para os termos da palavra. Voltemos para aquilo que nos trouxe até aqui, que nos fez abandonar a nossos erros, nossos delitos, nossos pecados, porque dela brota Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum de nós aqui andou com Jesus. Uma irmã uma vez falou assim: nossa, eu queria viver naquele tempo de Jesus. Eu olho assim, me dá uma vontade de viver naquele tempo de Jesus. Me dá um aperto no coração. Depois ela virou para mim e falou assim: melhor não, né? Vai que eu estou entre os que manda crucificar. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós cremos por conta da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por meio da palavra de Deus. É um ouvir sobrenatural. Não é o órgão do seu corpo meramente que captura aquilo que está sendo dito. Não são os seus olhos que, ao deitarem sobre aquela Bíblia ou sobre aquele texto, que produzem essa fé. É o ver e enxergar, discernir. É o ouvir e escutar, segundo o Espírito de Deus ministra ao seu coração. Essa é a fé. Quantos estão aqui com seus ouvidos desobstruídos, com o seu coração disposto a ouvir por meio da palavra de Deus? Levanta a mão. É diferente. Há pessoas que entram e saem da forma como chegaram. Há quem não consiga se desvincular daquilo que passou ou que está passando. E aí é um mero ouvir, um mero ver, mas não enxerga e não escuta, não traduz, não produz revelação. Então, a palavra para nós é o remédio. Foi quem nos sarou, foi quem nos purificou, foi quem nos tirou do caminho de pecado para um caminho da luz. Foi na palavra de Deus. Foi por alguém que, ou confessando a palavra, anunciando a palavra para nós, nós aceitamos e nos convertemos. Então, o primeiro passo para qualquer recomeço, reposicionamento, planejamento: voltemo-nos para a palavra. Assim fez Josias, assim devemos fazer nós. Nós devemos fazer. E entrando nessa disciplina, a palavra é uma disciplina espiritual. É algo que nós devemos diariamente praticar. Se voltar para a palavra requer disciplina, requer desejo de conhecer. Quantos estão seguindo a leitura desse ano? Quantos estão meditando, refletindo
confessando na palavra lida. Porque nós não podemos simplesmente cumprir um protocolo, como se nós fôssemos alunos de quinta série. A leitura da palavra, ela nos foi atribuída, o encargo da sua leitura, ela nos foi atribuída como disciplina. E como toda disciplina, ela vai nos fazer crescer, vai nos fazer amadurecer. Como nós vamos para uma academia, e lá fazemos todos aqueles exercícios, é para que produza crescimento muscular, para que produza fôlego, o melhor funcionamento cardiovascular. Ela tem um propósito. Por isso que a leitura da palavra, ela é uma disciplina que tem que, dia após dia, fazer diferença em nossas vidas, espiritualmente falando. Ela tem que nos trazer direção, ela tem que nos trazer as ferramentas, as armas, para que nós travemos as nossas batalhas. Então ela é uma disciplina. A primeira delas, ouvir, estar pronto a ouvir a palavra de Deus. Nós vimos Romanos 11:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós devemos ler a palavra, a leitura sistemática, diária. Se o médico manda o nutricionista, eu sou meio rebelde, mas se o nutricionista fala qual a nossa dieta, é porque ela ainda não disse que eu vou morrer, se eu não fizer. Talvez quando ela disser que eu vou morrer, caso eu não faça, eu acho que eu vou pegar aquela lista de coisas lá e comer isopor. Me dá uma agonia quando eu vejo aquilo lá, né? A pão integral com requeijão light e ricota light. Me dá um pneu para morder, né? Se é para sofrer assim, né? Mas é como ela não disse ainda que se eu não fizer eu vou morrer, aí eu como um espetinho, um refeijão tropeiro, tomo um caldo, vou no churrasco, né? Aí de noite você sente aquele aperto, eu falei assim, será que a cirurgia está funcionando? Será que soltou alguma mangueirinha aqui, alguma coisa? Né? Eu já acordei assim, hein? Você sente um negócio, eu fiz, meu Deus do céu, aquele croissant com goiabada, eu tenho que parar com esse negócio, vou parar hoje. Só que é de madrugada, né? Eu acordo de manhã e... A leitura da palavra é o alimento adequado. Nós vimos João Crisóstomo, século IV, falando o que é remédio, é alimento, é a dieta perfeita do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não se alimenta de outra coisa, senão da palavra de Deus. Nós podemos fazer como corpo qualquer evento, mas tem que ter palavra. Tem que ter palavra de Deus, senão é um evento social meramente. É uma oportunidade de nos socializarmos, mas não a edificação. A palavra de Deus é inseparável de qualquer atividade que nós vamos praticar. Meditar na palavra, refletir na palavra. Josué 1:8 diz o que? Ser forte e corajoso, né? Fale do livro da lei. Deixa eu achar ele aqui, está aqui. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em Gênesis 17, o Senhor também abençoa Abraão. Estudar a palavra. Atos 17, versículo 11, fala dos crentes de Bereia, que iam lá conferir tudo quanto era dito. Eu não sei, eu ficaria meio chateado.
Se eu estou falando, se é palavra de Deus, a pessoa, deixa eu conferir. Pô, você não confia em mim, não? Ser criterioso, sóbrio, é estudar a palavra, é criticar. Toda mensagem que vier, você tem que fazer a crítica na palavra de Deus. Você tem que julgar as profecias na palavra de Deus. Se não tem alinhamento com a palavra de Deus, joga fora. Mas preciso estudar a palavra. Estudar a palavra. Memorizar a palavra. Deuteronômio 11:18. Memorizar, trazer para o coração, guardar na mente, para que a gente, nos momentos de dificuldade, ela pula na sua mente. Está enfrentando luta, dificuldade, há uma palavra que precisa ser dita, ela vai pular na sua mente. Que é você estar ali com a sua arma pronta para usar. Nem sempre você está com a Bíblia na mão. E às vezes o momento ali não te dá tempo para isso. Memorizar a palavra, trazer para dentro de si, para a sua mente, guardar, para poder usar na hora exata. Confessar a palavra. Provérbios 18:21, que fala que o poder da língua, né? De você confessar a palavra. A confissão da palavra é você concordar com o que Deus diz. É concordar com aquilo que Deus diz. Eu me coloco na primeira pessoa, eu me coloco debaixo daquela palavra, eu pronuncio essa palavra, eu verbalizo essa palavra. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus diz o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É confessar a palavra, concordar com a palavra, se colocar na posição daquele que proferiu a palavra. Então, a disciplina da palavra passa por ouvir, ler, refletir, meditar, confessar, memorizar, o que mais que eu falei? E estudar a palavra. Quantos estão no curso de maturidade? Princípio de vida cristã. Vamos ter um encontro em maio e vamos iniciar mais uma jornada de ensino. Esse é o momento em que nós depuramos a palavra e estamos nos habilitando para toda boa obra, para o embate. Então, a palavra é fundamental para que nós trilhemos esse caminho do recomeço. Quantos tem alguma área para recomeçar aí? Levanta a mão. A minha está bem alto. Nos voltemos para a palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Sabe de uma coisa que muitas vezes é insuportável? É você estar tocando o seu projeto, você está fazendo as suas coisas, você está tomando suas decisões, ciente de que você está de pé, está jóia, e alguém diz assim: mas e Jesus? Jesus agiria assim? Dá vontade de falar assim: procura outro, esse não. Jesus não, aí se agora, Jesus, você vai me usar Jesus para me rebater? Eu não sei nem se Jesus aguentava isso aqui. Jesus, eu não sei se ele suportaria o que a gente está passando aqui, não. Jesus talvez seja meio lerdo com as coisas. Eu sou ligado, por isso eu tenho que agir. Em Filipenses capítulo 2, Paulo vem falando, né, a partir do versículo 1 até o versículo 4,
ele vem fazendo uma crítica à igreja, uma igreja que ele elogiou bem. E em seguida, ele usa uma referência, alguém de referência, para dizer qual modelo. Aí ele vai e usa Jesus, não usou Pedro, não usou... Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, e se fez servo, se esvaziou. Esse é o molde. Por isso a palavra de Deus, ela é essencial para que nós possamos nos realinhar com todo o projeto que Deus tem para nós. E é Jesus. Ele é o nosso modelo. Porque em Romanos 8:29 ele diz o quê? Que ele nos predestinou para sermos feitos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O esforço de Deus para conosco é de nos fazer conformes à imagem do seu Filho. E Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a vontade de Deus encarnada. Jesus é a referência. Ele não nos chamou, e Deus não nos está tentando fazer divinos como divino Jesus é. Ele está tentando nos fazer conformes à imagem do seu Filho, a sua humanidade, cheio do Espírito Santo, fiel a Deus, leal ao Senhor, e que se dá em sacrifício. Não nos chamou para ser deuses, porque cansa. Não nos chamou para sermos perfeitos como Deus, como divinos. Nos chamou como perfeitos, como aqueles que se entregam à vontade de Deus. Quer saber se você ou eu estamos no caminho certo? Olhe para Jesus. No Rio de Janeiro tem um monumento lá, no Corcovado. Quem morou lá ouve muito isso. E nós estávamos indo para uma festa, eu tinha 19 anos, e a escola ficava em Olaria, do lado do piscinão de Ramos. Acho que nem existe mais, porque quando eu estava lá não tinha piscinão, né? E aí nós fomos numa festa, e não sei quem se perdeu no caminho lá. Não sei se era lá no Alto da Boa Vista, um lugar desse aí, longe, na periferia de Olaria. E aí de noite, e a gente estava naquele negócio, e agora, e lá no Rio, você sabe, né? Perdeu o endereço, filho. O GPS, a coisa pode ficar muito ruim. E aí um colega falou assim: não, eu estou vendo o Cristo, a gente não está muito longe não. Porque diz que quando você começa a ver o Cristo de costa, pode botar a barba de molho, você está indo para outro rumo. Enxergou, já sei para onde eu vou. E a gente já estava assim de noite, lá fica iluminado pelo menos, né? Você fica ali, ó, para lá, e olho para lá, pô. Essa é a nossa bússola. A palavra de Deus, Jesus, é o nosso GPS. Quer se examinar? Volte para a palavra. E lá você vai encontrar nenhum outro, apenas Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro passo que nós precisamos é ser cópias de Jesus. É buscarmos na palavra, é buscarmos na Escritura a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Como Jesus lidou com as mais diversas situações. Essa é a verdade. Como Jesus lidou com as mais diversas situações. Esta é a vontade de Deus para nós.
Quer acertar o caminho? Vai nas Escrituras e lá vai encontrar Jesus. Ele é o nosso monte, Ele é quem é o nosso guia, Ele é quem é a nossa direção. Então o primeiro passo que nós precisamos dar é ter um encontro com a palavra de Deus. Essa vai nos mostrar o quão errado nós estamos, ou o quão perto de estarmos certos nós estamos. Lá em João 10, diz assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o nosso Redentor, Ele é a exata expressão de Deus. Hebreus 1:3. Ele é Deus. O encontro com a palavra nos leva a um encontro com Jesus. E Ele vai nos mostrar o quão distante nós podemos estar do caminho, para que nós possamos nos reposicionar e acertar esse caminho, porque é nele que nós vamos ter um encontro com o propósito que o Senhor estabeleceu no ventre da nossa mãe. Jesus é quem nos guia, Jesus é a nossa referência, Jesus é a imagem e semelhança que nos formou. Os rabinos dizem que a forma do homem é Jesus. Por isso que até hoje tem uma palavra lá em Gênesis capítulo 1, que é usada até hoje entre os judeus em Israel: Tzelem, cópia. Deus formou cópias de Jesus. E o esforço na cruz é para que esse projeto se restabeleça e nos fazer cópias de Jesus. Ao sermos feitos imagem de Jesus, a sermos feitos conformes à imagem do seu Filho, não entra idolatria, não entra a maldade, não entra a rebeldia, não entra a negligência às coisas de Deus. Há sim o prazer na lei de Deus, o prazer em cumprir a vontade de Deus. Há sim o desejo de adorá-lo, o desejo de servi-lo. Isso sim é que brota no nosso coração por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, todo recomeço passa por um encontro com a palavra, ou um reencontro com a palavra. Quantos aqui não têm um encontro com a palavra há muito tempo? Quantos não têm tempo de ler a palavra? Levanta a mão. Quantos não entendem o que leem? Pode levantar a mão. Nós vamos orar. Porque as crianças em Israel, lá não tinha alfabetização, lá não tinha o CIMEI, lá não tinha escola fundamental. As crianças aprendiam a ler na Escritura. Jesus, aos 12 anos, perdido, seus pais lhe procurando, ele estava lá discutindo com os doutores da lei. Ah, mas Jesus, né? É Deus, né? Jesus não jogava bola, que é Deus, né? Jesus não tinha convívio com outras crianças? Tinha, né? Mas toda criança é ensinada na Escritura. Ela aprende a ler na Escritura. Aos 12 anos ela já conhece a Torá toda. Quando João e André encontram com Jesus, quando estão com João Batista,
e diz, mestre, onde assistes, está na faixa etária de procurar um mestre. Essa criança de 8 anos, ainda que assistida, recebeu, não na palavra, não na escritura, mas recebeu conhecimento de Deus por aqueles que eram justos. E passou a buscar o Senhor de Davi aos 16 anos de idade. Aos 20 anos, ele passou a fazer as reformas. Aos 26, ele fez a Páscoa. Depois de anos. Então, assim como essas crianças aprendem na Escritura, o Espírito de Deus vai te ensinar a discernir e a compreender o que está na Escritura, como uma criança sendo alfabetizada. Você não terá qualquer tipo de dificuldade ao fazer a leitura da palavra, porque o Espírito de Deus vai trazer luz à sua mente. Nenhuma palavra vai ser roubada, porque o Espírito do Senhor vai te dar discernimento ao ler a palavra. Se há preguiça, Deus vai lhe dar encargo com a palavra. Se há rebeldia, o Senhor vai te trazer de volta à lucidez, para que você e eu possamos, juntos como igreja, seguir adiante, mas na palavra, firmados na palavra, lendo, ouvindo, meditando, estudando, confessando, memorizando. Porque é um processo que vai fazer com que nós alarguemos as nossas fronteiras. Primeiro eu conheço, depois eu aceito, depois eu pratico. Conheço, aceito, pratico. Conheço, aceito, pratico. Porque nenhum de nós irá prosperar naquilo que não aceitamos. Por isso, conhecemos, aceitamos, praticamos. E é como se nós estivéssemos mudando as estacas da nossa fronteira de lugar. Conheço, aceito, pratico. Conheço, aceito, pratico. Conheço, aceito, pratico. Sem palavra não tem conhecimento. Sem conhecimento não tem o que aceitar. Sem aceitação não tem prática. Para sair dessa posição em que nós nos encontramos, para uma outra posição que vai nos fazer prosperar dentro do propósito de Deus, nosso primeiro passo é nos voltarmos para a palavra de Deus. Ela é quem vai nos dar as condições de prosperarmos nessa retomada, nesse recomeço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?